egoístas, estúpidos, perigosos, maus. Estas são só algumas palavras que por estes dias têm descrito aquelas pessoas que insistem em não ficar em casa, não é? Durante esta pandemia da crise do Covid-19. Às vezes, não é, vale a pena perguntarmos, e eu espero que este vídeo possa ajudar nesse sentido, porque é que, efetivamente, perante uma pandemia, mais que uma epidemia, uma pandemia declarada, perante o fluxo, o ciclo ininterrupto, incessante, saturado de informação que circula sobre a doença, sobre o problema, sobre a necessidade de permanecer em casa, porque é que algumas pessoas mesmo assim e face às evidências de alguma forma não conseguem e furam, não é? Furam a quarentena, furam o isolamento social. Esta é uma área cuja a raiz ou a solução pode estar na questão qual é que é a resposta psicológica concretamente a uma crise como esta, e como sabemos as respostas são variadas. Vamos tentar perceber neste vídeo que aspectos podem estar ligados a esta, vamos chamar-lhe assim, incapacidade, e o que é que faz com que, digamos, no dark side of the mind, se é que podemos chamar assim, neste sentido da psicologia do mau comportamento, o que é que eventualmente poderá, na verdade, estar em causa, independentemente daquilo que, à partida, o nosso julgamento nos possa indicar. Por isso, se tem curiosidade, se interessa saber um bocadinho mais sobre isso e desvendar, afinal, o porquê desse mistério, acompanhe-me nos próximos minutos em mais um vídeo aqui do canal. Até já então! Pois olá, novamente, eu sou a psicóloga Sara. Neste vídeo eu proponho-lhe adentrar comigo um bocadinho, tal como descrevi antes, a mente, o que se possa estar a passar por detrás, ou nas mentes, por detrás do comportamento das pessoas que não conseguem ficar em casa, contrariando todas as advertências e recomendações dadas pelas autoridades de saúde, nesse sentido, e sai, não é? Como se nada estivesse a acontecer, na verdade, como se nada fosse. E apesar das notícias, apesar de, obviamente, esta ser uma situação, uma crise que está a decorrer em todo o mundo, por mais que o fluxo noticioso nos diga e diariamente nos põe a par do número, inclusivamente, de mortos e de infectados e, enfim, em torno da evolução da doença, nos seus aspectos epidemiológicos e outros, mesmo assim, para algumas pessoas parece que esta é uma realidade assim não muito próxima, não é, da sua. O que é que faz com que elas não, de alguma forma, não se adaptem a essa realidade? O que é que, apesar de inclusivamente este comportamento incorrer naquilo que é até atentatório da saúde dos outros, da saúde pública, não é? Da integridade física a esse nível das outras pessoas, mesmo assim parece que continuamos a ver praias cheias, ruas, alguns aglomerados de pessoas que, por algum motivo, vamos tentar perceber qual, não conseguem ficar em casa. O que é que pode o que é que pode ter a ver o comportamento ou a psicologia do comportamento, vamos dizer assim,
perigoso, não é? O que é que nos pode, que pistas nos pode dar relativamente a isto? Porque parece uma irracionalidade e de certa forma é. E nós, nesse sentido, às vezes também incorrendo nós mesmos, nós que assistimos a esse comportamento e que não o compreendemos ou não conseguimos compreender de acordo com os nossos critérios, tendemos também a atribuir algum tipo de julgamento ou de rótulo relativamente a estas pessoas, num sentido acoplado, ou seja, o comportamento das pessoas, neste caso perigoso ou condenável, tendemos a acoplar à identidade delas, ao caráter delas, automaticamente fazendo ou tendendo nós também a crer que são más pessoas, que são pessoas negligentes e que não se importam com os outros em alguma medida. Pois aquilo que é a investigação em psicologia e do ponto de vista assim um bocadinho mais profundo, relativamente às vezes a essa atribuição de culpa ou de erro causal que nós leigamente possamos ter, desvenda-nos algumas pistas que às vezes não necessariamente nos levam a concluir que as pessoas até nem se importem, e isto também é aqui um aspecto paradoxal, mas que acima de tudo, ou que não se importem, ou que sejam más, ou que sejam monstruosas, mas, apesar do comportamento, mas que acima de tudo podem, na verdade, estarem reféns de um próprio viés de raciocínio, de pensamento relativamente a elas mesmas, e esta ser uma forma menos adaptativa de lidar, de enfrentar a situação. Já vamos perceber um bocadinho melhor, ok? E então, basicamente, com isto, o que é que eu queria transmitir, o que é que eu queria dizer no vídeo de hoje? Bom, para quem está mais familiarizado com os temas da psicologia, ou para quem é curioso e de alguma forma tem alguma informação sobre isso, provavelmente já ouviu falar da famosa experiência do marshmallow, não é? É uma experiência levada a cabo, foi uma experiência levada a cabo por Walter Mischel, e essencialmente ela ontem, tal como hoje, diz-nos muito acerca do controle dos impulsos, no sentido de que esta pandemia, ou este teste ao nosso autodomínio, este teste coletivo a propósito do surto do Covid-19, é uma espécie de experiência do marshmallow, do teste do marshmallow para todos nós, mas da qual nós não anuímos em participar, na qual estamos a participar involuntariamente. Esta experiência originalmente foi feita com adoráveis crianças do pré-escolar e basicamente o que lhes foi perguntado era, o que lhes foi dito na experiência pelos professores, pelas figuras da autoridade, era apresentavam-nos uma série de marshmallows e foi-lhes dito, dada a seguinte instrução: se conseguires esperar 5 minutos, eu vou sair agora e vou demorar 5 minutos, quando eu chegar tens outro marshmallow, portanto não comes um, comes dois. Portanto, seria aqui um teste a esta capacidade de gerir e controlar o impulso, mesmo em face a uma tentação, a algo que naquele momento parecia inadiável, não é? Aquilo que nós chamamos de uma gratificação instantânea. Contrariamente ao adiamento da gratificação, são outras questões, e neste momento este teste coletivo, a nossa paciência, não é, para ficarmos em casa e aguardar, mesmo sem fim à vista, mesmo de alguma forma
indeterminadamente vem colocar muito em evidência esta capacidade de adiarmos a gratificação. Sendo que há áreas específicas no nosso cérebro que, digamos, do ponto de vista mais instintivo e automático, tendem à gratificação imediata, não é? À satisfação aqui e agora. E é muito mais difícil, ou seja, é um processo mais elaborado, secundário, vamos dizer assim, adiar essa gratificação e sobretudo às vezes em face a coisas que de facto apeteciam muito fazer naquele momento, mas que por um esforço, por um sacrifício, por algum treino nesse sentido, de alguma forma, se conseguirmos adiar e no fundo, claro, ter uma recompensa maior, porque aquilo que se ganha ou aquilo que está em causa em termos de obtenção ainda supera a gratificação imediata, parece então ser importante, mas que muitas vezes e para muitas pessoas nem por isso, não é o suficiente para conseguir de alguma forma regular o ímpeto, não é? Fazer com que façam essa regulação relativamente ao próprio comportamento e à forma como acabam por lidar com a necessidade de controlar o impulso ou de resistir de alguma forma a uma certa frustração que neste caso esta situação provoca, não é? E então, neste sentido, parece que aquilo que nos estão a pedir a todos nós, de alguma forma, é muito parecido, aliás, extraordinariamente parecido, com aquilo que foi pedido às criancinhas adoráveis do pré-escolar no teste do Marshmallow. Se não vejamos, e eu explico, somos informados por figuras de autoridade, não é? Somos recomendados por elas no sentido de para que fiquemos em casa, para não sairmos, para não abraçarmos as pessoas, para não contactarmos com elas, para mantermos distanciamento social e, tal como exatamente as crianças do estudo, ou do teste original do Marshmallow, nós, de certa forma, não é, precisávamos confiar na palavra do adulto ou da figura da autoridade que naquele momento nos dizia, nos colocava uma restrição ou uma sugestão, uma proposta, enfim, uma negociação em como aderir ou conseguir refrear o impulso para aderir à tentação seria mais gratificante, mais compensador do que conseguir esperar um tempo mais. E então, por um lado, precisaríamos confiar nessas figuras de autoridade em função daquilo que seria o esperado do ponto de vista do nosso comportamento e há uma promessa e uma recompensa em algum momento, sendo que esse momento parece estar muito colocado no futuro e não no presente, não aqui e agora. Então, esta recompensa, neste caso, a questão de podermos sanar o vírus, controlá-lo, erradicar esta pandemia, conseguirmos controlá-lo, parece neste momento, e claro, expectavelmente as coisas não serão sempre assim, não é? Chegar-se a um ponto, abençoado seja essa altura, digamos, em que a luz ao fundo do túnel se começa a ver, em que as coisas, a curva começa a ser decrescente no sentido do número de infectados, de mortes, enfim, que no fundo esta travessia no deserto, que ainda estamos todos a percorrer e com vista, acima de tudo, a chegar lá, nos viesse a auspiciar e pôr fim à tormenta, não é? Tudo isto, apesar de previsível, apesar de possível, e é para isso mesmo que os esforços estão a ser feitos, são perspectivas futuras. E então, para muitas pessoas, parece que esta é uma recompensa assim demasiadamente longe e definitivamente não muito real, não é? Não muito real no aqui e agora. Então, mais do que factos, mais do que algo palpável, concreto, cara a cara, mão na mão, vamos dizer assim, para muitas pessoas isto ainda permanece num terreno meio que abstrato, não é? Meio que
etéreo nesse sentido. E então, de certa forma, e tal como na experiência original, não é, do teste de Marshmallow, basicamente as crianças tinham que confiar e tinham que ficar, tinham que ser tolerantes, pacientes, aguardar com calma o tempo passar para então terem a sua recompensa. E neste momento, e para muitas pessoas adultas, este compasso de espera também para que algo possa acontecer, sendo que é algo que ainda está num plano muito abstrato, ainda não é real, ainda não é possível dizer é daqui a uma semana, é daqui a 2 dias, é daqui a um mês ou meses, parece que torna menos tangível, não é? Neste sentido mais intangível, a noção de compromisso e de que vale a pena fazer o tal esforço, até porque começa a haver uma pressão relativamente à noção de tempo, à noção temporal. Mesmo a noção espacial e na questão do confinamento social, parece que quanto mais tempo passa em que as pessoas estão em isolamento social, estão confinadas em casa, parece que é como se as áreas, os espaços físicos da própria casa começassem a tornar-se mais apertados com o passar do tempo, não é? Mais curtos, e nesse sentido assim um espaço psicológico cada vez mais acuado, o que torna mais claustrofóbico e às vezes asfixiante para muitas pessoas, também com precisamente a passagem do tempo, a capacidade de tolerância à frustração e de resiliência e de adiamento da gratificação relativamente à proposta de ficar em casa. Porque tal como lá está na experiência do Marshmallow, muitas crianças, aquilo que seriam 5 minutos, por exemplo, a brincar de uma forma normal, descontraída, tranquila, tornam-se penosos, um tempo penoso, em que 3 minutos já é assim uma coisa muito difícil de suportar, não é? Nesse sentido. Então o tempo parece que demora mais tempo a passar quanto mais nós estamos tensos e temos uma urgência de controlar qualquer coisa, ou que nos estamos a sentir limitados de alguma forma, presos, contrariamente à percepção de tempo e à passagem do mesmo, e no entanto o tempo passa da mesma maneira, só que a nossa percepção psicológica é diferente quando estamos descontraídos, não é? E a fluir, ou distraídos, aí parece que o tempo até passa muito rápido, contrariamente a quando estamos tensos e de alguma forma forçados a ter que adiar uma gratificação qualquer. E então, muitas vezes, uma das coisas que acontece quando as pessoas enfrentam desafios sérios de autocontrolo, autorrestrição de alguma maneira, é que as nossas mentes começam a enganar-nos, a pregar-nos partidas. Exatamente. Que partidas são essas? Nós podemos começar, por exemplo, a sentir que o que estamos a fazer realmente não vale muito a pena e que não importa e que na verdade não somos o suficiente para fazer a diferença. Portanto, uma saidinha aqui, uma saidinha ali, não vai ter qualquer problema, não é? E nesse sentido, comer um marshmallow aqui e acolhi, perdido por 100, perdido por 1000, um bocadinho por aí. E o pior é que muitas vezes, a associar a isto, vamos começando a sentir que, ou as pessoas, muitas delas, começam a sentir que na verdade não é assim tão importante, se calhar, não é? Esta questão e estas imposições que são colocadas, e então começam a sentir que já esforçaram o suficiente, que já esperaram o suficiente, já fizeram o suficiente e que podem agora sim fazer uma pausa porque merecem, e então nesse sentido uma certa autoindulgência porque bem merecem e porque de alguma forma também outras pessoas estão a fazer isso e nós também merecemos e precisamos. E então, pessoal, nestas coisas, se calhar à falta de melhor,
eu diria que talvez fosse importante voltar ao bom e velho, às boas e velhas máximas que os nossos pais ou avós ou cuidadores nos ensinaram, no sentido de, às vezes, quando não podemos fazer algo, ou sabíamos que não poderíamos fazer e por mais que nos apetecesse, ser simplesmente hora de, e vamos dizer assim, segurar os cavalos. Segura os teus cavalos, não é? Eu ouvi isso, se calhar você ouviu isso, então às vezes simplesmente, não é, sem que isso propriamente seja agradável ou gratificante, é nessas alturas que para umas pessoas surge com mais facilidade, para outras menos, mas um imperativo racional, mais estruturado, e neste sentido também ligado a um juízo de valor coletivo que transcende a própria autogratificação, o próprio interesse, no sentido de agarrar-se a uma convicção que, por mais abstrata que seja ou pareça naquele momento, é ela que faz dar sentido e propósito ao próprio esforço, não só atendendo a nós mesmos, à própria salvaguarda e proteção em termos de saúde, não nos estarmos a expor à doença, à possibilidade de sair infectado por ela, como no sentido de atender e cuidar e preocupar-se e pôr também o outro no nosso radar de preocupação, não é? E nesse sentido um certo domínio moral da questão, transpessoal, não é? Nessa noção de o que transcende a nossa própria esfera e nos liga a uma dimensão mais coletiva, não é? Mais altruísta, mais acima, digamos assim, do momento, de nós, no momento. E então, essa coisa do segura aí os cavalos, aguenta aí, só mais um bocadinho, e se de alguma forma conseguimos introjetar ao longo da educação, ao longo da vida, ao longo do tempo, talvez seja agora uma voz, uma ordem auto-administrada e auto-induzida internamente que vale a pena escutar, porque de certa forma, e voltando à experiência do teste do marshmallow com aquelas criancinhas, é muito curioso perceber aquelas que conseguiram chegar ao fim da tarefa com êxito, ou seja, terem conseguido esperar, aguardar os 5 minutos sem comer efetivamente o marshmallow e aí terem sido recompensadas. É importante percebermos o que é que aconteceu, o que é que elas fizeram para isso acontecer. E então, basicamente, uma das coisas que aconteceu foi, todas elas obviamente foram tentadas a fazê-lo, todas elas, inclusivamente muitas pegavam, não é, no marshmallow, começavam a manuseá-lo, começavam a cheirá-lo, a lambiam-no, de alguma forma simulavam um pré-consumo, digamos assim, daquela guloseima, não a chegando a engolir, muitas delas, as que conseguiram chegar até ao fim, e também o que aconteceu foi, começavam muitas delas, essas crianças, a cantar, a distrair-se, a fingir que o marshmallow era uma almofadinha, ou então que era uma nuvem fofinha, e então ensinavam brincadeiras com o marshmallow, mesmo contactando com ele de alguma forma, mas de uma outra forma,
de uma outra perspectiva, e isso, digamos, distraiu-as, né? Ligou-as à tal dimensão mais abstrata e não concreta do fim em si, ligada ao desejo inicial, e foi aquilo que fez com que o tempo também acabasse por passar da melhor forma possível e elas terem conseguido, digamos, sobreviver e resistir à provação, não é? Neste teste, nesta experiência. E às vezes essa coisa dos impulsos e da falta de controle, tal como inclusivamente noutras esferas, e quando falamos em refriar algum tipo de compulsão para qualquer questão, uma das técnicas que muitas vezes, obviamente dependendo do grau de intensidade, não é, da própria compulsão, ou adição, ou às vezes aquele apelo por ter que satisfazer imediatamente o alvo do desejo, seja através de um comportamento, seja através de uma substância, qualquer outra objeto, neste sentido, que de alguma forma alivie algum tipo de tensão, algum tipo de dificuldade em regular a própria emoção difícil, mas que naquele momento está a ser desencadeada, é aguardar, não é? Há algum tempo, até porque as emoções e os impulsos não duram indefinidamente, muitas vezes têm picos, não é? De alguns minutos, picos de intensidade, mas que, se forem, digamos assim, refriados, controlados, tendem, ou digamos, aguentar os cavalos, tendem a decrescer. Portanto, são mais espasmódicos, digamos assim, do que propriamente uma sensação permanente que perdure o dia todo, ou os dias, ou a vida toda, contrariamente àquilo que parece, que faz aparecer a muitas pessoas naquela altura. E quanto mais tentam lutar contra isso, parece que ainda mais vontade têm de quebrar digamos, o ciclo da espera, não é? E da tolerância e do controle, para ter que desempenhar e executar uma ação ligada àquilo que seria o seu desejo, não é? E, portanto, esta noção é curiosa, porque, tal como no marshmallow, se encontrarmos aqui é um bocadinho um paralelismo relativamente àquilo que estamos agora que nos está a ser pedido, vemos efetivamente muitas semelhanças em relação a isso. Eu sugiro mesmo que procurem na internet mais informações sobre isso e que de alguma forma nos tentemos rever um pouquinho neste momento, todos nós, naquelas crianças, e sobretudo o que é que fez com que umas tivessem conseguido conter-se mais, digamos assim, e outras não. Mas estes aspectos que refiro foram os mais evidentes, os mais destacados nesta experiência, para além de outros também, e ligados às tais armadilhas mentais que o nosso cérebro, a nossa mente, nos prega quando estamos em situações de ter que gerir mais, de alguma forma exercer mais autocontrole, autodomínio. E são mais algumas informações, mais algumas dicas que eu neste vídeo partilho e que também podem ajudar a perceber porque é que então para muitas pessoas esta tarefa de ficar em casa é assim tão difícil. E então, uma dessas ideias e armadilhas é a seguinte, tem um nome, chama-se dissonância cognitiva. O que é isto? Muitas vezes, simplesmente, as pessoas não conseguem entender o que é que está a acontecer. Se formos a pensar nisso, de facto é assim algo muito nunca visto, nunca ouvido. É uma situação, tudo isto que está a acontecer, muito inédita. Imaginar e ver cidades de capitais do mundo antes cheias de gente, imaginar as praças das maiores centros
do planeta, não é? Das maiores metrópoles completamente desertas, vazias, imaginar o Louvre, a Mona Lisa, sem ninguém à sua frente, com a sala vazia, é, neste momento, algo, digamos assim, que configura um mundo como nunca antes visto, não é? Um mundo completamente diferente daquele que até agora o conhecemos, tal como o conhecemos, e isto gera dissonância cognitiva em relação àquilo então que é completamente diferente, dissonante do que conhecíamos, das nossas referências atuais, passadas, desde sempre. E então, muitas vezes, algumas pessoas, para lidar com aquilo que é dissonante cognitivamente para elas, e nesse sentido algo que não conhecem, e sobretudo ligada às vezes a problemas graves, complexos, problemas de saúde, problemas que também põem muito em evidência e mexem muito com emoções primárias de proteção e de medo e de sobrevivência, acabam por fechar um bocadinho a tudo aquilo que as faria ter que enfrentar essa realidade tal como é. Aceitá-la, não é? Aceitar as coisas tal como são, porque de certa forma é algo muito, parece que as remeteria para uma distopia pessoal, assim como se fosse assim um filme, não é? E depois lá está esta questão, e tal como falei num vídeo anterior que fiz sobre os aspectos psicológicos e o impacto emocional do coronavírus, do Covid-19, e porque é que muitas vezes porque é que isso tem apavorado tanto. Há também aqui muitos elementos ligados a este imaginário, este bestiário mais de ficção, não é? Vejam-se os filmes e o aspecto sombrio de tudo isto. Nesse vídeo eu descrevo um pouquinho melhor, mas que para muitas pessoas é então como se não fosse a vida real, como se não estivesse a acontecer. É algo, efetivamente, para além de dissonante, do ponto de vista cognitivo, muito distópico mesmo, não é? Que nunca esperavam viver, que não há referências nas gerações precedentes relativamente a lidar com isto desta maneira, e a todas as mudanças e restrições que nos estão a ser pedidas, sendo que a mudança e a adaptação efetivamente neste momento é uma realidade, é uma necessidade, não há muito por onde fugir em relação a isso. Às vezes esta impossibilidade de entender esta pandemia nos seus aspectos mais objetivos e tal como ela está a ser permanentemente noticiada, pode levar muitas pessoas por um lado, a negar efetivamente o impacto real dentro delas, porque não estão a conseguir fazer essa acomodação da melhor forma possível, não é? De alguma forma transcende os seus recursos internos para o conseguir fazer. E, para além de ignorar tudo isto, muitas chegam mesmo a negar, que é outro mecanismo de defesa psicológica para lidarmos com aquilo que de alguma maneira naquele momento não conseguimos encarar, não é? Não conseguimos vivenciar, integrar, não é? Nesse sentido. E podem distorcer completamente a escala ou a dimensão do problema para elas mesmas, acima de tudo, não é? E distorcer a própria realidade delas, concretamente, em face ao problema, à pandemia, e isso levar a comportamentos, de facto, não tão pró-sociais, não é? Neste momento, e às vezes em alguns aspectos quase um pouco bem antissociais mesmo, de que nos temos dado conta muitas vezes, sobretudo mais recentemente, inclusivamente com notícia que ainda hoje vi, de um senhor infectado, estava em quarentena e que foi às compras e foi encontrado
polícia que tinha telefonado, ele não estava, a chegar com os sacos das compras, enfim, como se nada fosse, só para dar um exemplo. Por outro lado, às vezes também há aquela coisa do wishful thinking, né? De as pessoas agarrarem-se a algum tipo de ilusão em face à dificuldade de encararem a realidade como é, como se isto vai passar, isto não é nada daquilo que está a ser dito, não é nada do que vai acontecer ser assim tão grave, que por um lado também tem a ver ou com a negação do problema, não é? Ignorar as coisas, ou também por outro lado, um outro polo oposto, mas também absolutamente complementar de certa forma a ele, no seu sentido reverso, e também muito, temos verificado muito, que é a catastrofização, em que as pessoas também podem tender a crer que o mundo vai acabar e que não vai haver recursos para todas as pessoas, e é isso que também tem levado, por exemplo, aos comportamentos de assambarcamento e de desvio, inclusivamente, de produtos como álcool gel dos hospitais, em sítios obviamente onde com certeza eles são mais que necessários neste momento, enfim, por conta deste tipo de pensamento mais ilusório e não propriamente, lá está, realista, que projeta das duas uma, ou aquilo que a pessoa consegue ou não consegue, neste caso, antever como real, como efetivamente isto está a acontecer, e então pode haver essa negação, não está, ou então também a projeção daquilo que ela acrescenta de mais distorcido sobre isso, no sentido de que é o fim do mundo, é a catastrofização, é o fim, não é? E então aí também projetar essa sobre produtos e efeitos aquilo que não é, nesse sentido, projetar esta percepção. E isso, claro, também por outro lado põe em risco e prejudica outras pessoas, efetivamente. Para algumas pessoas também, às vezes, podem de alguma forma ficarem com um sentimento de maior confusão em relação a toda a pandemia e às informações que estão a ser dadas, porque se por um lado, ok, há informações objetivas, realistas, sobretudo as dadas pelos órgãos oficiais e de autoridade, não é? De autoridades de saúde, por outro lado também há muitas histórias sensacionalistas e fake news e infoxicação na internet, em geral, e um pouco por todo lado. Então as pessoas podem, algumas tender a ficar um bocadinho mais desensibilizadas relativamente às notícias e à realidade mais do que outra coisa, e então às vezes isso pode, por um lado, fazer com que elas não saibam muito bem como, na verdade, afinal, como agir, porque se por um lado também nos dizem que é preciso ponderação, é preciso lidar com a coisa da melhor forma, sermos racionais, por outro lado também a inundação de medo, não é? E em muitos sentidos de alarmismo também está presente, também é evidente, e isso pode ser um bocadinho ambivalente mesmo e paradoxal para muitas pessoas, no sentido de processarem, conseguirem fazê-lo isso de uma forma um bocadinho mais ajustada. E então, nestas coisas, nada como seguir, com certeza, e acima de tudo, os conselhos e as recomendações dos epidemiologistas e todos os profissionais de saúde que neste momento estão com autoridade para nos transmitir, não é? E sobretudo de acordo com fontes oficiais e verificadas, o que fazer. Direção-Geral da Saúde, a Ordem dos Psicólogos, enfim, todas as ordens profissionais que neste momento estão, inclusivamente, a prestar muita informação sobre como agir e atuar, e o que fazer e o que não fazer, e a atualizar estas informações permanentemente para podermos ter todos um acesso ao passo a passo e àquilo que efetivamente nos compete a nós fazer da melhor forma possível, não é? Sem que isso abra tanto espaço para, não é?
para a dúvida e para se instalar muitas vezes, e sobretudo em algumas pessoas, uma maior confusão relativamente a tudo isto. E depois, para além disso, e uma das coisas que muitas vezes também tem sido estudada nas pesquisas sobre epidemiologia e sobre a pandemia e sobretudo no sentido do impacto psicológico nas populações que tais catástrofes têm, é aquilo que nós chamamos o contágio do comportamento, não é? O contágio comportamental, porque assim como há o contágio do vírus, o contágio físico, não é? Digamos assim, biológico, existe depois também em termos do comportamento, de certas atitudes, um contágio social no sentido de que muitas pessoas, quando decidem sair, infectam, digamos assim, outras pessoas nesse sentido, ou contagiam o comportamento de outras pessoas naquele sentido. Da mesma forma como uma pessoa, e mesmo em relação a este vírus, que se considera quando está infectada que tende a passar a 2, 3, 4 pessoas à sua volta, o mesmo acontece do ponto de vista em que decide sair e com isso automaticamente influencia quem está ao seu redor ou os mais próximos a fazê-lo, não é? Então, nesse sentido, esse contágio comportamental, porque depois o comportamento acaba por ser modelado e gera-se aqui esta cadeia e este ciclo que depois também acaba por espalhar e ser um bocadinho mais transversal nesse sentido social, não é? Das redes sociais que depois mantêm e realimentam isto. A boa notícia é que depois, de cada vez que uma pessoa decide ficar em casa por este tempo, influencia também tantas outras pessoas, também 3, 4, às vezes até mais pessoas, e nesse sentido tem sido muito interessante também vermos aquelas iniciativas muito pró-sociais levadas a cabo pelos artistas de várias áreas, não é? Por tudo aquilo que tem sido um estímulo a ficar em casa, seja também através de empresas de todo tipo a disponibilizarem até gratuitamente muitos recursos, muitas coisas, e isso é um reforço, não é? Positivo nesse sentido de permanecer em casa, e com isso as pessoas também partilham essas informações e esses recursos a outras que depois também são influenciadas a ficar. Então, nesse sentido, gera-se aqui a cadeia do bem, não é? Que por estes dias importaria sim pugnarmos, não é? Por ela. E então, pessoas, eu diria relativamente a isso, e sobretudo para aquelas pessoas que neste momento estão a ter de alguma forma mais dificuldade em ficar em casa, e sabemos nós que esta de facto neste momento era uma fase essencial para que isso de facto pudesse acontecer, para que a escalada da doença começasse a ser revertida. E com certeza isso aconteceria de formas mais rápidas e mais eficazes se isso acontecesse, pudéssemos ficar em casa, e todos nós temos com certeza um papel preponderante, ativo nisso, nesse sentido, por mais que para algumas pessoas isso não pareça dessa forma, parece que porque pensam de alguma maneira que é insignificante, não é de todo, não é? O que seria, não é, do mar, vamos dizer assim, se não fossem as respectivas gotas, não é? O que é que faz o quê? Qual é a importância? Mesmo a questão do vírus, uma coisa absolutamente, aparentemente, que nem se consegue ver a olhos vistos, a olhos nus, que é insignificante, que é invisível. Olhe só o impacto que teve no mundo todo, tal como o conhecemos, tal como estamos a vivenciar, e ainda sem propriamente uma data de fim. Então, por estes dias, nós podemos desviar, sim, os nossos olhos da dificuldade e do desafio que estas coisas todas estão a representar para nós, e manter o foco nos valores, digamos assim, nos valores mais abstratos e de longo prazo que eles representam.
Porque sim, se acha que está ótimo, que não tem problema nenhum, que não tem nada a ver consigo, toda esta questão, sim, exatamente, tem toda a razão, não tem a ver consigo o facto de ficar em casa. Muitas vezes isso tem mais a ver com o outro, com o facto de proteger o outro, de cuidar do outro. E, portanto, de alguma forma, se puder exercitar algum comportamento no sentido de desenvolver um senso de maior compassividade, de maior altruísmo, de maior um senso comunitário em relação a isso, seria importante, com certeza seria importante nesta altura para, no fundo, não se tornar parte do problema, no fundo ajudar também a ser parte da solução. Um bocadinho à imagem, desta mesma imagem que eu há dias via circular na internet e que achei o máximo, e vou pedir ao editor para passar agora aqui, e que realmente me chamou muita atenção. No fundo é isto mesmo que se trata neste momento, é um bocadinho sobre este mote que estamos todos a agir, não é? Isso, todos fazemos parte, sim, podemos sim, com certeza, fazer parte de maneiras absolutamente incríveis, muito mais do que o que imaginávamos, da solução o mais atempada possível, de facto, que é o que todos queremos, e quanto mais pudermos colaborar exatamente com isto, não fazendo o que, de alguma forma, impedindo o trabalho de quem está como operacional neste momento e na linha da frente, não impedindo que esse trabalho seja feito, já ajudava bastante, pelo menos, não é? Então, não importa quais são as estratégias que você está a usar, as estratégias de coping, vamos dizer assim, de enfrentamento relativamente a isso, mas de alguma forma procurar superar-se por estes dias seria importante, até porque com isso coisas incrivelmente desconfortáveis e descontroláveis com certeza podem ser vividas, e isso faz parte, pode contar com isso, é algo que é inevitável. Sentir-se entediado, frustrado, incerto relativamente ao que virá, provavelmente também incita muito este senso de urgência, de que tem que fazer alguma coisa em relação a isso, que tem que agir, tem que, aliás, reagir, não é? Aqui e agora. E esse é outro truque que a sua mente prega, outra partida que prega nestas alturas, quando sentimos de alguma forma essa pressão. É como se tudo se batesse em termos de um jogo entre a vida e a morte, tudo ou nada, não é? Assim, desta forma mais polarizada. A urgência faz, na verdade, estes truques bastante engraçados connosco, porque faz-nos pensar que temos menos opções do que aquelas que, na verdade, temos, não é? E provavelmente por conta disso já deve ter ouvido, ou não sei se rido, com alguns políticos, alguns líderes mundiais a dizerem que isto não se passa nada, que não vale a pena fazer nada em relação a isso, ou muito pouco, porque mais vale morrer de pé do que viver de joelhos, não é? Provavelmente a mente deles nesta altura, talvez, e mesmo sem que se apercebam, esteja a pregar uma grande partida, porque nada impede de as pessoas continuarem a viver e os países continuarem a manter a sua identidade, ao mesmo tempo que comportam, sim, a vulnerabilidade, não é? A fragilidade que este momento nos convoca a todos, não é? No sentido de reconhecer exatamente isso. E uma coisa não é mutuamente exclusiva da outra. Podemos continuar da melhor forma possível, não é? Com a economia, com a atividade, mas também, com certeza, com a devida prevenção e precaução e planeamento e cuidado a todos os níveis, que uma pandemia como esta, como há muito a humanidade não se deparava, nos pede, nos obriga, não é? E por isso esta coisa, este binarismo é assim às vezes mais limitante, na verdade, do que outra coisa. E lembre-se, isto vai passar, não é? Quanto mais também todos pudermos fazer por isso,
à nossa escala. Estamos interdependentes, não só no micro como no macro, à macro escala. Por isso, lembre-se que pode demorar provavelmente mais do que os 5 minutos do teste do marshmallow, não é? Para passar. Provavelmente pode demorar muito mais tempo do que isso, e nós estamos a ser todos convidados a esperar, não é? Por estes 5 minutos, digamos assim, simbólicos que esta experiência que hoje dei conta nos remetia. Pode levar semanas, pode até levar meses, ninguém sabe, não sabemos, mas com certeza é nestas alturas que podemos sim aproveitar para relembrar, recordar as lições que nos foram ensinadas pelos entes queridos que neste momento estamos a tentar salvar e preservar, porque pode sentir que não é que não se vai debater com um problema nenhum, ou que o vírus não o pode infectar assim, mas recorde-se, lembre-se que pode ser um agente de contágio de outras pessoas, não é? Como sabemos e é descrito. Então, esta noção também nos recorda um pouco, e voltando à nossa criança, de alguma forma, pré-escolar, ao treino que invariavelmente todos tivemos que ter na vida, enfim, uns mais, não é? Outros menos, e sobretudo o músculo de uns ficou mais, mostra-se neste momento mais trabalhado do que outras pessoas, no sentido da paciência, não é? De buscarmos recursos internos como esses, de paciência, acima de tudo, de capacidade de ficarmos quietos, de ficarmos bem, sem saber, na verdade, como é que as coisas vão acabar, ou sem para já termos exatamente essa certeza. E mesmo assim conseguirmos aguentar, não é? O barco, segurar os cavalos, não é? E o medo, na verdade, ele não se combate, não é? Nem muito menos se foge, ou através de uma ação nesse sentido, de qualquer coisa que nos faça fugir dele, do medo. O medo reconhece-se, nomeia-se, abraça-se e depois pergunta-se o que é que se pode fazer para ajudar a baixar a sua intensidade. E dialogarmos com o nosso medo sem lhe virarmos as costas, nem ficarmos à sua mercê. Com certeza nesta fase é crucial. É uma fase de adaptação à mudança, com certeza, em que por um lado é perigoso desligarmos completamente os nossos sensores de alerta, por outro lado também precisamos de alguma dose de ponderação relativamente a regularmos o nosso medo com o maior foco possível. E quando ele está presente, não é? Quando o medo está presente, por um lado, a coragem também pode surgir, não é? Por um lado, sem esse medo, também não há superação. Então, de alguma forma, a proposta destes dias, com certeza, nos próximos dias, e aliás quero parecer-me que durante muito tempo vai ser mesmo essa, de nos superarmos individualmente, enquanto coletivo. Sente que evita o seu medo, sente que faz de conta que ele não existe, por outro lado também extrapola-o, ignora-o, desvaloriza-o, sente que se tem tornado refém do seu medo, sente que de alguma forma ele o tem paralisado ou feito incorrer em ruminações, pensamentos acelerados, sem fim. Talvez esteja na hora de aproveitar a oportunidade para aprender a relacionar-se com o seu medo de uma forma diferente. Talvez aproveitar a oportunidade para
abordar o seu medo sob outra perspectiva e desenvolver mais competências nesse sentido. É possível, com certeza que é possível, não é? Todos os dias eu, tal como tantos outros colegas psicólogos, vemos isso a acontecer diante dos nossos olhos. Vemos essa transformação a acontecer, bastando para isso que façamos algo por ela, algo por isso, que estejamos na disposição, acima de tudo, de o fazer. E, portanto, esta é uma época, sem dúvida nenhuma, que vai exigir já, como com certeza já deve ter acusado o TOC de alguma maneira, e não é o TOC no sentido do transtorno obsessivo ou compulsivo, se bem que também não é, não podemos excluir essa possibilidade, não é? De alguma maneira, estou a brincar. Esta é uma forma de... por conta de todas estas alterações e as pequenas loucurinhas, tal como também falava no vídeo anterior que fiz sobre o impacto psicológico do coronavírus, coisas que seriam de outra forma um bocadinho mais, um comportamento mais obsessivo, agora parecem ser adaptativas e até recomendados, como a questão das lavagens frequentes, sistemáticas das mãos e todo esse controle sanitário relativamente a tudo. De alguma forma, esta é uma época que vai exigir muita vigilância, sim, nesse sentido, muita monitorização, muita capacidade de sermos agentes desinfecciosos das nossas próprias epidemias emocionais e isso exige sempre muita resiliência, no fundo, para que haja o mínimo de equilíbrio possível no meio desta confusão toda, desta loucura toda, vamos dizer assim. Enquanto precisamos de lidar com a distância dos relacionamentos, por outro lado também temos o paradoxo de também precisarmos de lidar com o excesso de proximidade de quem está na nossa casa o dia todo. Para muitas pessoas isso com certeza também não é muito agradável mesmo, às vezes é mesmo também muito problemático, muito perturbador, e às vezes isso pode também motivar essa vontade de sair. É necessário, de alguma forma, dentro sempre dos possíveis relativamente a situações destas, que se renove de alguma maneira a forma como nos relacionamos com isso, com o outro, porque na verdade também tudo isso tem muito a ver com a comunicação, não é? E é com a nossa forma de nos reinventarmos enquanto humanidade e nas nossas próprias relações com os outros e connosco mesmo, acima de tudo. Porque, e no outro dia um amigo meu dizia, e não deixo de achar muito interessante, há um fundo de verdade, sem dúvida, quando ele comentava: quem não sabe estar em casa sozinho também não sabe estar com mais ninguém, não sabe estar em lugar nenhum, porque, dizia ele, se uma pessoa não se suporta, também não vai poder suportar os outros. Se uma pessoa não se aguenta, também não aguenta os outros. Se uma pessoa não se gosta, nesse sentido, vamos dizer assim, é mais genérico, também não gosta dos outros. Se não desfruta da própria companhia, como é que na verdade também é capaz de desfrutar realmente da companhia de mais alguém ou ser mesmo uma boa companhia para mais alguém, não é? Dá-nos um pouquinho de pensar. Portanto, por estes dias está na hora, diria, que de alguma forma deixemos entrar ou permitir-nos a estes solilóquios connosco mesmos, de alguma maneira, e que tal brindar com a própria sombra, por mais que isso possa parecer temeroso.
na verdade, são essas conversas com os seus próprios botões que se podem revelar muito interessantes, e se aproveitar esta oportunidade para isso, não tenho dúvidas nenhumas que assim será. No que precisar de mim, de ajuda, de apoio, se caso isto pareça ser assim, uma tarefa tão impossível de fazer, não hesite e recorra a ajuda, a apoio, para o ajudar profissionalmente a enfrentar os monstros no porão, vamos dizer assim. Há um vídeo que fiz sobre isso, e se quiser rever, deixo como sugestão agora aqui no fim, e vai perceber a mensagem também bem, de uma forma mais explícita sobre o que é que quis dizer. Deixo no fim aqui como sugestão. Por hoje fico por aqui, lembrando a todos de subscrever o meu canal de YouTube. Caso ainda não estejam inscritos, é só premirem esse botãozinho vermelho, ativar o sininho para passar a receber as notificações sempre que saem, não perderem pitada. Irmos mantendo as nossas interações, as nossas conversas. Como sempre, estarei disponível através do meu site em www.apsicologasara.com para trocarmos mensagens, para entrar em contacto comigo, para partilhar alguma questão também que por estes dias tenha alguma dúvida. Nas redes sociais, mais nomeadamente no YouTube, já disse, mas no Facebook também podem encontrar-me em A Psicóloga Sara. Tenho uma página lá e tenho uma rubrica também especial sobre os temas da ciência psicológica nestes tempos de distanciamento social e de estado de emergência em Portugal. Uma rubrica que tenho alimentado diariamente, uma espécie de diário da quarentena, mas quarentena emocional, não é? Sobre assuntos e temas relevantes por estes dias, validados pela psicologia, e que de alguma forma partilho para ajudar a este processo que falava há bocadinho de contra o medo, a favor da saúde mental, que com certeza é bom para si, é bom para os outros, é bom para quem nos apanhar, é bom para toda a gente. Um beijinho então, um abraço e até à próxima. Tchau, tchau.